Bom dia, queridos irmãos. Estamos trazendo hoje mais uma mensagem de conforto, de consolo, de esperança, mas também uma mensagem de admoestação, de fazer você pensar, de você analisar a sua vida e buscar um caminho, buscar a verdade para ter a vida. Como Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então a mensagem de hoje é justamente isso, para que você repense a sua vida, as suas atitudes e encontre a Cristo Jesus. Encontre a verdade para que você possa ir até ao Pai, até o Deus Todo-Poderoso. A mensagem de hoje está no Salmo de número 32, um Salmo de Davi, um Salmo didático, ou seja, de ensino, e o tema é a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Então, o que diz esse Salmo? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preserva da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que estáis retos de exultai vós todos que sois retos de coração. Davi, ele está compartilhando conosco um momento difícil da sua vida. Davi havia pecado, Davi havia entristecido a Deus com as suas atitudes, com o seu falar, e assim ele está agora abrindo o coração diante do Senhor. Ele diz no verso de número 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Mas antes de Davi confessar o seu pecado, ele tentou esconder de Deus as suas atitudes erradas. E assim, a consequência do pecado estava agindo sobre ele. E ele diz aqui, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Irmãos, nós não podemos esconder os nossos erros de Deus. Nós temos que abrir o nosso coração e confessar os nossos pecados. Eu aprendi com um pastor a seguinte coisa: confesse as tuas tentações e você não confessará os pecados. Se nós estamos sendo tentados diante de Deus, diante da sociedade, diante dos nossos olhos, abre o teu coração e diz, Senhor, eu estou sendo tentado a fazer isso, eu não quero cometer este pecado. E Deus vai te fortalecer,
vai te dar forças para que você não venha cair nas tentações. É isso que Jesus nos ensina. Vigiai e orai para não cairdes em tentações. Jesus também nos ensina nas cartas de João. João nos ensina no capítulo 1, no verso de número 9. Confessa os teus pecados. E Ele tem poder para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confesse os teus pecados. Então ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus constantes gemidos. E quando nós confessamos os nossos pecados, como está lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, no verso de número 7 ele fala: o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, queridos, enquanto você ficar guardando os teus pecados, ou se você acha que você está fazendo não é errado diante de Deus, e acha que não é pecado, fale com Deus das suas atitudes. Olha na palavra do Senhor aquilo que você está fazendo e você vai ver que é pecado. Pecado é tudo aquilo que desobedece a palavra de Deus. E tudo aquilo que desobedece a palavra de Deus entristece o coração de Deus, entristece o Espírito Santo. Então, abra o teu coração e busque o perdão de Deus. E Ele há de lavar, Ele há de purificar, Ele há de redimir o teu coração. Davi, depois de confessar os seus pecados, antes de falar o que ele estava sentindo, Davi, primeiramente, ele compartilha conosco no Salmo a alegria de ter os seus pecados perdoados. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então Davi, antes de dizer o que estava acontecendo na sua vida, a alegria de receber o perdão, a alegria de saber que os seus pecados foram cobertos, ele compartilha isso conosco, desta alegria, para depois dizer a tristeza pela qual ele estava vivendo. Porque ele escondeu os pecados de Deus, as consequências vieram pesando sobre ele, e ele está dizendo: olha, a sua mão pesava sobre mim, dia e noite o meu vigor se tornou em sequidão de espinho. Então ele estava triste, abatido. E a consequência de confessar os pecados é alegria, é prazer de viver, é alívio, é cura, é libertação, é restauração. Então eu não sei qual é a maneira ou como você está vivendo, mas eu sei que se você está vivendo em pecado e quer ser perdoado, confesse os teus pecados, abra o teu coração e você vai ter a mesma alegria que Davi compartilha. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Depois dele confessar os seus pecados, ele começa a dizer, a compartilhar a vida prática de uma vida liberta, perdoada, justificada dos pecados. Ele diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão, porque tu és o meu escudo,
Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Então ele está compartilhando, depois que os pecados são perdoados, que eles têm a verdadeira alegria. Assim ele diz, olha, eu vou te buscar constantemente. Os meus lábios te louvarão, te adorarão, porque o Senhor é o esconderijo, o Senhor nos preserva da tribulação. E assim, o meu prazer é te louvar, o meu prazer é te adorar, o meu prazer é ter nos meus lábios cantos de livramento, cantos de gratidão. Isso é para aqueles que recebem o perdão, que são restaurados pela fé em Cristo Jesus, pela fé em Deus. Mas ele não para. Agora ele olha a comunhão dele com Deus, a comunhão do homem que recebe o perdão com Deus. Ele diz, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O Senhor está dizendo, olha, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te instruir neste caminho, para que você possa continuar andando neste caminho. E o ensinamento é esse, que muitas das vezes nós somos como mulas e cavalos que tem que colocar um cabresto. Não, no Senhor há libertação, no Senhor há restauração, no Senhor há vida. Nós não precisamos de um cabresto para seguir a verdade. Nós temos liberdade para caminhar de acordo com a vontade de Deus. E assim ele encerra compartilhando a tristeza do ímpio e a alegria daqueles que são justificados em Deus. A tristeza do ímpio, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, porque não confessa os pecados, não busca a Deus, não crê em Deus. Mas aquele que busca o perdão, que busca ter um relacionamento profundo com Deus, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, exultai, vós todos que sois retos de coração. Queridos, não há outro caminho, não há outra verdade a ser seguido, a ser buscado, do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai apontar para Cristo Jesus. E novamente quero dizer o que João diz na primeira carta, no capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Jesus é poderoso para te perdoar, para restaurar a sua vida. Não há vida destruída que busque ao Senhor que não seja restaurado, que não seja vivificado. Abra o teu coração, confesse os teus pecados e busque a paz, e busque a alegria, e busque a vida, e busque a cura espiritual, e terás um caminho de alegria, de paz, de louvor e de adoração, mesmo no sofrimento. Porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar? Pai, assim como Davi fez no Salmo 32, no Salmo 51, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos por meio do sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. Queremos tomar posse do brado que Cristo deu naquela cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas nos ensina também, ó Pai, a liberar perdão, para receber o perdão, porque foi assim que Jesus ensinou no Pai Nosso.
perdoa as nossas dívidas, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado as dívidas e a quem tem nos ofendido. Mas nós somos duros de coração para perdoar. Nos ensine a perdoar, ó Pai, para seguir os passos de Cristo Jesus e obedecer a Tua palavra. Vivifica-nos, ó Pai, a cada dia, em todos os momentos. Ó Deus amado, eu não quero viver na podridão e na escravidão do pecado. Eu quero viver a vida na luz, na alegria da Tua salvação. Abençoe cada família, Senhor Deus, a cada vida que tem ouvido estas mensagens e restaura para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória, hoje e para todo sempre. Coloque a Tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai. Restaura os casamentos e preserva e proteja a vida dos nossos filhos de todo mal, de toda violência e de todos os vícios, ó Pai, que destrói a vida das pessoas, ó Pai. Nós oramos gratos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.